aqui a gente tem a aba do Rhino Insight e a gente tem aqui a aba de suplementos, onde eu cliquei aqui para abrir o Rhino Insight, né? Caso vocês não estejam lembrando da nossa última aula, e eu vou deixar ela aqui linkada no Cards, caso você queira ver também, beleza? Entendido isso, vamos vir aqui no Rhino, né? Vamos clicar aqui no Rhino. E aí eu já deixei esse modelo aqui preparado, que a gente vai utilizar como teste do nosso Direct Shape. E aí vocês podem ver que é uma forma bem orgânica, né? Esse aqui é o Soulmaia Museum, né? Eu me baseei a forma na fachada do Soulmaia Museum. E aí a gente pode importar ela para o Grasshopper, que a gente vai utilizar o Grasshopper para importar ela para o Revit, né? Então a gente pode dar um Set One Surface e beleza. Aí a partir aqui do Grasshopper, né, a gente pode vir na aba do Revit. Então, Revit. E aqui a gente tem Direct Shape, que é justamente para converter um shape simplesmente transportando do Rhino para o Revit, né? Alguns cuidados que você tem que tomar, né? Quando você quer converter uma NURBS, né, do jeito que a gente está aqui, uma NURB Surface, você precisa deixar ela o mais suave possível e de preferência com as isocurvas todas quadradas, tá? Sem estar com... Pode deixar ela muito espichada, as isocurvas, elas têm que estar mais quadradas. Vou mostrar aqui para vocês como estão as minhas isocurvas. E elas estão bem mais quadradinhas, né? Estão retangulares, mas você não pode deixar elas espichadas, porque o algoritmo que converte para a malha do Revit vai estragar a sua superfície da fachada, tá? É importante você ter isso em mente, caso você não queira aparecer malha lá dentro do Revit, né? Ficar triangulado. E aí, então, a gente pode simplesmente fazer aqui o processo para vocês verem, né? E aqui, para a BREP, né? A gente tem tanto o Add BREP Direct Shape, que é simplesmente colocar aqui, ele já converte, quanto a gente tem o Add Geometry Direct Shape, que é mais completo e aceita qualquer tipo de geometria. E o interessante é que você consegue importar como uma categoria do Revit, né? Isso quer dizer que o Revit vai reconhecer essa importação sua como uma coisa específica, como um pilar, uma viga ou esse tipo de coisa, mas você não vai conseguir alterar isso no Revit. Você só consegue alterar isso do Rhino importando para o Revit, beleza? Então a gente pode vir cá e nessa surface aqui que a gente importou, a gente pode conectar aqui em geometria, mas antes vamos dar um nome aí, então a gente pode pôr fachada Soulmaia. E aí a gente pode conectar aqui em nome. E aí em categoria a gente pode vir cá em category. Vamos pegar uma categoria aqui do nosso modelo, né? A gente pode colocar parede, talvez, ou alguma coisa relacionada à fachada, tipo painéis cortina. Eu vou colocar paredes, que é só para vocês verem também que dá para importar como basicamente qualquer coisa, né? Então, aqui a gente pode colocar aqui como parede. E aí a gente tem que escolher o material. Eu vou escolher qualquer material, tá? Eu não tenho nenhum material que seja bom para esse caso aqui da fachada do Soulmaia Museum. Então eu vou colocar concreto, que é um material que aceita basicamente qualquer forma, né? Concreto moldado em loco. E aí a gente pode colocar aqui em geometria. Beleza. Vamos ver agora o resultado aqui da importação. A gente pode apagar aqui a visualização do Rhino. E aí vocês podem ver que ele importou uma superfície bem suave, né? A gente pode ver aqui em sombreado, que é uma superfície bem suave, não tem nenhuma triangulação, o que é bem legal. E aí ela não vai ficar pesando e poluindo o seu modelo, né? O que é bem interessante. E aqui ó, a gente pode ver que ele reconhece como uma parede, mas aí ele não tem aqueles atributos de parede que você pode alterar, né? É um shape totalmente estático. E aí reparem também, né, que a gente não tem como alterar o material aqui. A gente tem como alterar apenas utilizando o Grasshopper, tá? Isso é
relativamente complicado. Você tem que estar em um material logado já e colocar aqui dentro do Revit, beleza? Então aí agora, né, a gente pode passar para a nossa segunda estratégia, que vai ser utilizando família de massa, né? Então eu vou importar essa forma aqui para uma família de massa e a gente vai utilizar a família de massa para criar pisos de massa, o que dá uma liberdade muito interessante, né, para criar diferentes formas de fachada e etc. E ainda conseguir fazer pisos cortando a forma, né? Então, aqui a gente tem a nossa superfície e a gente precisa criar aí, primeiro, né, para cortar e fazer os pisos, os níveis. Então, eu vou vir cá em Add Level, vou criar uma Series e colocar um Step de 4, que vai ser a altura. E aí, uns níveis, né, eu vou colocar valores maiores, o que vai ter, justamente para garantir que vai cortar até o final da nossa geometria, tá? Então, eu vou conectar aqui e aqui. E ok, agora ele deve ter feito as minhas elevações, né, os meus níveis. Ok, agora a gente pode vir cá e aí a gente pode fazer agora a família de massa. Então, se a gente vir cá, arquivo, novo, família, massa conceitual, massa métrica, abrir. A gente vai abrir aqui o arquivo da massa métrica e aí agora a gente pode voltar para o Rhino que a gente vai importar a nossa forma, né? Então a gente tem a nossa forma aqui e aí para a gente fazer a família de massa, né, a gente tem que dar um cap na nossa forma justamente para ela reconhecer que a família de massa está fechada e não ter problemas para cortar os pisos. Então a gente pode dar um cap rolls e beleza. E agora a gente pode vir cá e dar o adform, que é justamente para levar aí para a família de massa. E aí esse adform, caso você não saiba onde que ele está, né? Se você quiser olhar aqui, ele está nessa aba de família aqui, que é justamente para trabalhar com coisas dentro de famílias, né? Então a gente tem adlawform e adform, e a gente vai utilizar o adform para esse que vai estar ok. Então a gente pode conectar aqui. E beleza, vamos ver lá. E aí ele já tem a nossa massa aqui. E aí a gente pode carregar no nosso modelo, projeto 1. E beleza, a gente pode colocar aqui no plano de trabalho. E aí, se a gente olhar aqui, né, vamos dar um ESC aqui para ele parar de pedir para importar mais de um. Ele não vai estar no plano certinho aqui, né? Então a gente tem que vir cá, editar plano de trabalho e colocar o primeiro nível que a gente criou aqui. E aí, por algum motivo, está criando uma parte de determinado nível, é porque eu já tinha criado níveis antes e deletei, aí ele está criando a partir desse, mas a altura está a mesma, então o nosso primeiro nível é o nível 52, e aí a gente pode dar um OK, e aí ele está aqui, né? Nível 52, que na verdade é o primeiro nível, e a gente pode alterar o nome depois também, sem problemas. E aí aqui a gente pode clicar na nossa família, né, de massa e vir cá em pisos de massa, né, e conectar aqui, né, e dar um check aqui em todos os níveis. Então vamos dar um check aqui em todos, que é para criar em todos os possíveis aqui que estiverem cortando a nossa geometria. Então se a gente der um OK, beleza, ele criou aí os nossos pisos de massa, né? E aí, a partir desses pisos de massa, você pode criar pisos reais também, né? Você pode vir cá em massa e terreno, piso, e aí está pedindo para salvar, eu vou fechar. Se a gente selecionar tudo aqui,
e criar um piso, ele cria um piso normal, né? Isso aqui não é mais um piso de massa. O piso de massa, ele é só conceitual. O piso normal, ele é um elemento, o BIM aqui do Revit mesmo, com todos os atributos e características comuns dos elementos, parâmetros do Revit, né? E aí, né, vocês podem criar também sistema de parede cortina aqui, nessa parte aqui de massa e terreno, então você pode criar a parede cortina a partir dessa massa. Só que aí varia muito de acordo com a topologia da superfície, né, o resultado, e muito provavelmente nesse caso aqui não vai dar certo, mas eu vou mostrar aqui para vocês como fazer, né, é só clicar aqui basicamente, e aí selecionar as partes em que você quer criar essa fachada. Só que aí antes eu vou criar um telhado, né? Que é simplesmente para ele não reconhecer essa parte aqui de cima para fazer a fachada. Então eu estou dando uma forma dele entender que não é para selecionar isso aqui. Então eu vou criar esse aqui, o telhado. E aí vai ficar mais fácil selecionar aqui em sistema de cortina. Se eu vir cá e pegar aqui, ele não vai selecionar aqui a parte de cima. E a gente pode criar um sistema. E aí, beleza, né? Ele me deu aqui o sistema da fachada, que a gente pode utilizar para criar uma parede cortina real, né? Que é bem legal. Mas aí vocês podem ver que ele deu esse problema aqui, né? Ele vai dar esse problema por causa da topologia da nossa superfície. De uma forma geral, tá, pessoal? Não tentem utilizar uma superfície fechada, igual eu fiz nesse caso aqui para fazer sistema de parede cortina por massa, tá? Tenta pegar uma face ou uma superfície só que seja necessário e não faça um prédio desse aqui todo tipo em 360 graus com família de massa que muito provavelmente vai dar errado, tá? Aqui no Revit. Mas ok, isso foi só para mostrar para vocês o que é possível fazer com família de massa. E essas foram as nossas duas estratégias para a gente trazer formas aqui para o Revit, né? Essa segunda estratégia que eu mostrei para vocês, ela tem limitações, né? Bastante limitações, mas é bem interessante. Essa forma que eu peguei aqui, por exemplo, não é uma forma muito convencional que as pessoas utilizam muito. Geralmente não se utiliza, por exemplo, um loop, né? Uma superfície em loop, com uma forma tão complexa igual desse projeto. Eu quis trazer ele para dentro do Revit justamente para mostrar para vocês o que é possível fazer com o Rhino Insight, tá? E é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aí, que é muito importante para ajudar a divulgar o canal e etc. Se ficou alguma dúvida aí de como importar essas geometrias para dentro do Revit ou de qualquer coisa relacionada ao Rhino Insight que você queira saber, deixe aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.